Durante décadas, o governo dos Estados Unidos negou completamente a existência desse projeto. Documentos foram destruídos, nomes foram apagados, informações cruciais foram escondidas do público. Mas anos depois, a verdade finalmente veio à tona, revelando uma história chocante. Essa é a história de um dos programas secretos mais polêmicos e assustadores dos Estados Unidos. Para entender como tudo começou, precisamos voltar para a época da Guerra Fria. O mundo vivia sob a sombra constante de um conflito entre as grandes potências. Nesse clima de paranoia e desconfiança, os Estados Unidos temiam que seus adversários, como a União Soviética e a China, estivessem desenvolvendo técnicas avançadas de controle mental para usar em interrogatórios e espionagem. Com medo de ficar para trás nessa corrida silenciosa, uma agência de inteligência americana decidiu que precisava agir. E rápido. Foi assim que nasceu um projeto ultra-secreto, conduzido longe dos olhos do público e, em muitos casos, sem qualquer consentimento dos envolvidos. Era o início de uma busca perigosa pelo poder de controlar a mente humana. O programa ficou conhecido pelo codinome MK-Ultra. Seu objetivo era ambicioso e aterrorizante: descobrir métodos para manipular estados mentais e alterar as funções cerebrais das pessoas. Para isso, os pesquisadores realizaram uma série de experimentos, muitos deles antiéticos e perigosos. Eles testaram os efeitos de diversas substâncias, incluindo alucinógenos potentes, em cidadãos americanos. Os estudos sobre comportamento iam desde hipnose e privação sensorial até abuso psicológico. Muitas pessoas, incluindo pacientes em hospitais, prisioneiros e até mesmo cidadãos comuns, participaram desses experimentos, sem saber que eram cobaias. Eles eram enganados, acreditando que estavam recebendo tratamentos médicos, ou simplesmente não recebiam nenhuma explicação. O sigilo era absoluto, e as consequências para essas vítimas foram devastadoras. Por anos, o projeto MK-Ultra permaneceu nas sombras, um segredo bem guardado dentro do governo. A agência responsável tomou medidas extremas para garantir que ninguém descobrisse o que estava acontecendo. No entanto, com o tempo, alguns rumores começaram a surgir. Quando o Congresso americano finalmente iniciou uma investigação formal, os responsáveis pelo projeto entraram em pânico. O diretor da agência na época ordenou a destruição de quase todos os documentos relacionados ao MK-Ultra. Caixas e mais caixas de arquivos foram queimadas, numa tentativa desesperada de apagar a história. Mesmo assim, alguns documentos sobreviveram, esquecidos em outros arquivos, ou simplesmente não encontrados a tempo. O que restou foi suficiente para causar um choque público sem precedentes e levar a audiências oficiais no Senado, onde o país começou a entender a dimensão do que havia sido feito em segredo. Foi somente na década de 1970, graças ao trabalho de jornalistas investigativos e de um comitê do Senado, que a verdade sobre o MK-Ultra finalmente veio à tona. As investigações confirmaram que o programa realmente existiu e revelaram alguns dos seus métodos mais perturbadores. Autoridades do governo foram forçadas a admitir publicamente a existência dos testes e reconheceram as falhas graves de ética que ocorreram. O escândalo abalou a confiança do público nas instituições governamentais. No entanto, por causa da destruição maciça de documentos, muitos detalhes cruciais sobre o alcance do programa, o número exato de vítimas e a identidade de todos os envolvidos nunca foram totalmente esclarecidos. A verdade veio à tona, mas ela estava incompleta, cheia de lacunas que talvez nunca sejam preenchidas. O caso MK-Ultra é um capítulo sombrio da história moderna e serve como um poderoso lembrete de até onde governos podem ir quando operam em total segredo, sem transparência ou responsabilidade. Ele levanta questões profundas sobre ética, poder e os limites que nunca deveriam ser cruzados em nome da segurança nacional. Mesmo hoje, décadas depois, ainda existem perguntas sem resposta e teorias sobre o que mais pode ter acontecido. A história do MK-Ultra nos ensina que o que conhecemos nem sempre é a história completa e que sempre devemos questionar o que acontece por trás das portas fechadas. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer essa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como este.